Olá pessoal, bem-vindos a mais esse episódio do nosso Café com Leitura. Hoje nós vamos tratar de um livro bastante importante chamado Juntos, do autor Richard Sennett. Ele é um sociólogo norte-americano, autor também do livro O Artífice. Esse livro aqui é de 2012, essa edição. O Richard Sennett traz aqui um panorama bastante bem ilustrado de como que nós, na nossa sociedade, hoje basicamente do conhecimento, uma sociedade que trabalha mediada pela tecnologia, como que nós, nessa sociedade, aos poucos estamos degradando a nossa capacidade de colaborar, de trabalhar juntos. Eu, nos meus trabalhos com vários clientes, percebo como nós hoje em dia temos alguma dificuldade de compreender o que significa a colaboração, ao trabalho junto, a cooperação. Isso muitas vezes é visto como se fosse algo simpático, algo legal, que bom, vamos trabalhar junto. E não conseguimos compreender a importância e como a eficiência de um trabalho coletivo pode ser muito maior do que a separação das funções. Então o Richard Sennett traz um panorama que vem desde das corporações de ofício, as oficinas, em que você tinha o aprendiz, como é que ele trabalhava junto com seu mestre para aprender o ofício, e como aos poucos isso ia construindo confiança dentro daquela corporação, dentro daquela oficina. Então, como que o trabalho em cooperação gerava aprendizagem, mas também vínculos sociais e emocionais mais fortes. Nesse sentido, ele propõe um triângulo que constituía o fundamento, a base dessas relações sociais que levavam à cooperação. Então, esse triângulo tem 3 lados: a autoridade merecida, o respeito mútuo ou a confiança e, nos momentos de crise, a cooperação. E quando o Richard Sennett traz a crítica, a visão crítica, ao nosso momento atual em relação ao trabalho cooperativo, ele coloca aqui que talvez nós sejamos mais uma sociedade que trabalha com transações momentâneas em vez de relacionamentos mais duradouros. Isso é bastante evidente. E aí ele coloca que o trabalho encapsulado em projetos e as mudanças constantes nas organizações agem como um solvente ácido que corrói a autoridade merecida, a confiança e a cooperação. Nesse sentido, ele traz aqui o efeito silo. Quantas vezes a gente ouve nas organizações o problema de silos nas organizações, ou seja, as pessoas estão nas suas próprias verticais, não existe comunicação cruzada, você tem aquela necessidade de subir na hierarquia para descer do outro lado, no outro silo, para resolver um problema. Então esse efeito silo, como ele coloca, é obviamente um dos maiores inimigos da cooperação. E aí ele traz também a questão do fator tempo, a sensação de aceleração do tempo, o encurtamento do tempo para a realização das tarefas, por exemplo. Então ele diz, em outra medida, o próprio tempo tornou-se mais curto, de mais curto prazo, na maioria das organizações modernas. A experiência recíproca das pessoas e o conhecimento de suas instituições encurtaram. Então você reduz a probabilidade de estabelecimento de relações e vínculos mais fortes entre as pessoas, o que naturalmente vai impactar a capacidade de trabalho colaborativo ou de cooperação. Um outro fator que ele traz como bastante relevante para a redução dessa capacidade genuína de cooperação tem a ver com a mediação tecnológica. Como que a gente, ao mediar uma relação, uma interação com tecnologia, por exemplo, através de um software de projetos, por exemplo, através de um e-mail ou de mensagem no celular, o que a gente perde ao fazer isso? E tem um aspecto bem interessante que ele traz. Estudos mostram que, ao abrir mão do contexto, não raro, também abrimos mão do sentido e o entendimento entre as pessoas encolhe. Os comandos transmitidos online, por exemplo, geram diretrizes abstratas e fica difícil para as pessoas abaixo na cadeia ler as entrelinhas das mensagens. E a interação a respeito dos problemas concretos torna-se mais lenta. Então a gente observa um conjunto de impactos que vão se compondo.
é muito interessante considerar como que o contexto e o significado se perdem quando a gente está mediado pela tecnologia. E isso só aumentou. Hoje, quando a gente observa a forma como as pessoas se comunicam, tanto nas organizações como na sociedade em geral, nós percebemos como os conflitos se tornam mais prováveis quando eu tenho essa mediação tecnológica acontecendo, porque eu não tenho o contexto que me dá significado para uma comunicação que eu estou recebendo. E o que está por trás disso? É o modelo mental de quem desenha esses processos de tecnologia que vão mediar nossa interação. Então, o desenvolvedor de software, quando ele constrói ali um aplicativo de comunicação, ele tem como modelo mental para a troca de informações entre as pessoas um modelo, vamos chamar, racionalista, objetivo, que aqui o Richard Sennett chama de modelo dialético, em contraposição ao modelo dialógico. Então vamos ver um pouco o que é isso. A dialética, talvez mais conhecida, é aquela em que a gente tem um jogo, uma argumentação de um lado, uma contra-argumentação de outro, uma tese, antítese, para chegar numa síntese. Então essa é a visão dialética, que normalmente é o que a gente percebe como o modelo mental da maior parte das interações nas reuniões, por exemplo, nas organizações, nas comunicações. Então o objetivo do processo dialético talvez seja continuar a argumentação para chegar a um entendimento comum. Ou seja, encontrar uma intersecção, um campo do meio que seja a síntese dessa argumentação. Talvez colocando em termos um pouco mais exagerados, né, a visão dialética acaba levando para um aspecto de contraposição. Em muitas empresas, a depender da sua cultura, isso é percebido pela forma como o debate se dá numa discussão, né, numa reunião, numa decisão estratégica, por exemplo, em que existe uma sensação de que alguém tem que ganhar e alguém tem que perder. O processo dialético não necessariamente tem que ser assim, mas as culturas, em geral, nas empresas, trazem essa polaridade para a discussão. E a conversa dialógica, como que ela funciona? A dialógica é uma palavra cunhada pelo crítico Mikhail Bakhtin, também filósofo, né? Para se referir a uma discussão que não resulta na identificação de um terreno comum, como na dialética. Não se busca chegar a um combinado. Embora não se chegue a um acordo, nesse processo de troca, as pessoas podem se conscientizar mais dos seus próprios pontos de vista e ampliar a compreensão recíproca. Então, a conversa dialógica, ela traz a possibilidade das duas partes, ou das várias partes que estão inseridas na conversa, conseguirem ter uma compreensão mais ampla e profunda do fenômeno que está sendo discutido, sem que, necessariamente, você queira alcançar um terreno comum, né? Fechar a discussão num terreno comum combinado entre os dois. Então, voltando à mediação tecnológica, a imensa maioria dos mecanismos de mediação tecnológica que nós temos hoje, digitais, eles têm um modelo mental dialético. Você passa as informações objetivas e você busca chegar a uma conclusão comum, busca uma síntese. Então você está sempre lidando com essa contraposição. É muito raro, eu não conheço, mecanismos de mediação utilizados na gestão das empresas, seja comunicação, seja projetos, seja gestão, que tragam como modelo mental de construção uma visão dialógica, ou seja, que privilegie a profundidade e ampliação da compreensão do fenômeno antes da tomada de decisão. E o Richard Sennett traz uma ideia interessante que é um contínuo de cooperação, né, de maneiras de cooperar, em que a gente pode observar como que nós, as nossas organizações, operamos. Ele começa pelo altruísmo, né, que seria a maneira mais sem busca de reconhecimento de resultados próprios, pessoais, né, num processo de discussão, de construção coletiva. Então esse é um dos polos. E o outro polo, ele chama de winner take all, quer dizer, é um polo em que só uma pessoa ganha, ou uma área, ou um diretor, e todo o resto perde, né, que é o polo mais conflitivo. Só que entre esses dois polos tem uma gradação de possibilidades de cooperação. Por exemplo, você vai ter a possibilidade de uma cooperação em que existem trocas combinadas e diferenciadas, como acontece, por exemplo,
na política comercial. Trocas comerciais são feitas com acordos, então uma percepção de que é possível haver uma troca, tem um valor diferente para cada um, mas a gente consegue cooperar de uma certa forma. Uma outra possibilidade são, um pouco mais próximos do altruísmo, acordos ou trabalhos, cooperações, maneiras de operar em que as duas partes ganham, as várias partes ganham, que é o ganha-ganha, que é conseguir uma solução em que todos se beneficiam pelo que está sendo construído. E mais próximo daquele que o vencedor ganha tudo, tem o jogo de soma zero, quer dizer, a percepção que se um perde, o outro ganha, me leva mais rapidamente para essa polaridade de que existe um vencedor que vai ganhar tudo e todo o resto não tem mais valor. Então essa é uma linha contínua de possibilidades de cooperação. Talvez o altruísmo puro e o winner take all puro sejam polos muito radicais quando eu penso na maior parte das companhias, das organizações. Com alguns exemplos isso ainda acontece. Mas eu posso perceber que o espaço de cooperação vai ser maior quando eu tenho ganha-ganha, talvez um pouco menor quando eu tenho o ganha-perde, mas ainda assim existe respeito entre as partes. Mas existe a necessidade de colaboração nesses aspectos todos que estão no meio dessa linha contínua, porque é a cooperação que vai permitir que isso aconteça. Um último texto interessante que volta um pouco para a dialógica aqui diz o seguinte: dialógica, na verdade, é o nome moderno de uma prática narrativa muito antiga utilizada por Heródoto, criando um mosaico de fragmentos que acabam gerando uma forma mais ampla e perfeitamente coerente de compreensão. Então, o objetivo da dialógica é a gente poder examinar as coisas sob todos os aspectos, para enxergar os muitos lados de qualquer questão, permitindo essa mudança de foco e fazendo com que, através disso, as pessoas se tornem mais calmas e mais claras em relação ao fenômeno que estão vivendo e observando. Para fechar essa nossa conversa, talvez valha a pena considerar, cada um de nós, a sensação que existe quando você consegue trabalhar em equipe, consegue trabalhar junto. E enquanto esse trabalho está acontecendo, você se dá conta da qualidade da interação entre as pessoas, a sensação de que existe algo maior que está se passando. E você observa isso em qualquer trabalho, em equipe. Outro dia eu estava passando numa rua e tinha um grupo de operários trabalhando para consertar um buraco ali no asfalto, e tinha umas 6, 7 pessoas trabalhando juntas, juntas, cada uma fazendo a sua tarefa, mas para conseguir alcançar aquele objetivo. É parecido com um esporte coletivo, mas essa sensação de que tem algo mais que dá um sabor melhor, um sabor mais profundo, um senso de algo correto, quando eu consigo trabalhar junto e consigo alcançar um objetivo junto com outras pessoas, é uma sensação muito forte que todos nós temos. E talvez isso, mais do que qualquer outro aspecto conceitual, deva ser algo para a gente considerar quando considera por que a cooperação e a colaboração são tão relevantes na cultura de uma organização. Bom, pessoal, esse foi o Juntos, do Richard Sennett. Espero que tenha sido interessante também para vocês, que traga alguma inspiração. Obrigado.